hoje. Deus colocou exclusivamente na sua mão algumas guerras, irmãos. Tem coisas que é para Débora. Tem muita coisa que é para Débora, é a conselheira, Débora é a mãe, que ela vai dizer aqui, né? Eu sou como mãe Israel, mas a libertadora, a libertação, porque a função do juiz não era só, o juiz ali não é como o juiz de hoje, só ficava julgando, não. O juiz aquele tinha de ir para a guerra. Ele tinha de desenvolver campanhas militares. Esse é um problema que vai atuar aqui em Débora. E olha o que Baraque fala. Baraque fala o seguinte: Débora, se você for comigo, eu vou. Débora pode ter falado, mas Baraque, Deus vai com você. Deus falou que vai te dar vitória. Mas eles estão com 900 carros de ferro. E você falou que é só 10 mil homens. Então por que eu não posso levar outras tribos? Porque eu não posso levar, fica de pé um pouquinho ainda, porque eu não posso levar mais pessoas. Se você não for, eu não vou. Olha que pirraça, né, irmãos? Se você não for, eu não vou. Irmãos, é colocar peso demais em cima de uma mulher. Pela primeira vez na história do Antigo Testamento, e na única vez na história do Antigo Testamento, uma mulher sai da sua zona, pela qual Deus chamou, e vai para frente de uma batalha, meus irmãos. A única mulher que estava lá, por quê? Porque o homem que estava aqui, ele foi literalmente covarde. Ele foi covarde, ele não assumiu a posição que Deus colocou para ele, e ele quis colocar um jugo muito pesado em cima de uma mulher que Deus não tinha chamado para aquele momento. E agora vem a palavra aqui para os senhores, para os homens que estão aqui. Tem coisas que Deus mandou, foi você fazer na sua casa. Irmãos, o convite para oração, o convite para levar a casa a buscar o Senhor, não é função da esposa. Ela vai entrar te apoiando, ela vai entrar te ajudando, mas de quem Deus vai cobrar a responsabilidade da sua casa é de você, marido que está aqui. Veja bem, Eva caiu primeiro, escute bem. Eva, a Bíblia diz lá, Eva foi enganado primeiro. Mas quem que Deus cobrou? De quem começou a cobrança? Começou lá em cima, Adão. Começou com Adão. Então, meus irmãos, tem coisas que Deus coloca na igreja, é para os homens fazer, que não pode ser mulher, não pode. Tem coisas que Deus coloca no dia a dia, é para os homens fazer, e quando eles não fazem, o que acontece? A gente não sabe quem é quem. Irmãos, estou falando para os irmãos sinceros, eu estou aqui, sem saber quem é o juiz aqui. E eu digo para os irmãos, os estudiosos dividem, parte vão dizer que, os irmãos viram aqui, a maioria disseram, o juiz aqui é Débora, e não é. Débora só entrou porque Baraque se acovardou. Amém, meus irmãos? Então vamos assumir a nossa posição, a posição da guerra é você. A posição da guerra somos nós. Qual a função da esposa? É a tua auxiliadora, é a tua ajudadora, é a tua companheira. Ela vai te ajudar, ela vai ajudar em casa, mas a cobrança final vem sobre a tua vida. A responsabilidade é dos homens que estão aqui, é de nós que vamos cobrar, é nós que Deus vai cobrar, meus irmãos. E olha, os irmãos podem sentar, vamos continuar um pouquinho a história aqui. Olha o que o Senhor falou agora para Baraque. Versículo 9. Olha o que Débora disse. Débora falou o seguinte, ok, certamente irei contigo, porém a honra neste empreendimento não será sua. Não será sua. A vitória vai vir, mas a vitória final, irmão, só é vitória final quando o comandante ali, que era Cícera, ou ele tinha de ser morto, ou ele tinha de ser capturado, tá bom? Enquanto não capturasse ele, mesmo que todos estivessem mortos, mas se o líder ali não fosse pego, não tinha vitória final. O Senhor falou, ok, ela falou, né, eu vou contigo, porém não será tua a honra,
pelo empreendimento, pois a mão de uma mulher o Senhor dará a Sísera. Débora se levantou e partiu com Baraque para a guerra. A única mulher no meio de 10.000 homens, com espada. Isso, irmãos, aqui hoje até tem, né? Tem mulheres que são militares, mas naquela época não tinha. Isso eu quero colocar, naquela época não tinha. Naquela época era função só dos homens essa, né? E vai Débora com ele. Agora vamos lá. Chegaram lá no local que Deus mandou. Baraque, irmãos, muito inseguro, não é isso? Muito inseguro. Esse era o problema de Baraque ali, ó, insegurança. E hoje Deus, né, vai trazer, nós estamos aqui, essa segurança, né, homens valorosos, na verdade, que tem convicção que foi Deus que falou mesmo, e tinha uns carros de ferros ali, mas não, Deus falou, e tinha exemplo atrás, podia olhar lá para trás, né, embora o texto que não está dizendo, mas lá para trás tem tantos exemplos de homens, de mulheres, que tiveram vitórias, né, e Baraque ficou com essa insegurança. Então chegou no local determinado, anunciaram a Sísera, que era o comandante, e disseram que Baraque estava no lugar marcado. Versículo 13, Sísera convocou todos os seus carros, entre 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, até o ribeiro de Quisson. Mais uma vez, olha Débora agora, parece que mais uma vez, lá estava Baraque ainda inseguro. Será que vai dar certo isso mesmo? Irmãos, e realmente a gente fica assim hoje assustado, né? Hoje ali, pregaram ali sobre o gigante Golias. Esse aqui não é o Golias, mas imagine bem, 10.000 homens, o exército de Israel estava aqui, ainda não tinha armamento, e quando olha do outro lado, vê o quê? Vai ver ali 900 carros de ferro, e com as lâminas assim, ó, não é isso aqui não, com as lâminas para os dois lados. Se o soldado não tivesse estrutura, aqueles carros passavam ali, ia mutilando todos que estão ali, todos sem perna, porque essa era a arma deles. Essa carruagem aqui, irmãos, era uma carruagem desenvolvida pelos hititas, era uma carruagem que foi também levada para o Egito, né? Era uma carruagem, eram pouquíssimos os exércitos que tinham isso, era uma tecnologia muito avançada para aquela época, por isso que a Bíblia faz questão de mencionar 900 carros de ferro, só que para Deus, irmãos, isso não quer dizer nada. O que é para Deus 900 carros de ferro? O Senhor é o Deus, na verdade, que queima os carros no fogo, diz o Salmo 46, Ele queima os carros no fogo. E olha o que Deus fala aqui, quem sabe, quando o salmista pensou, Deus é o Deus que queima os carros no fogo, será que o salmista não estava pensando nesses carros que estavam aqui, ó, que eram carros de ferro, não é verdade? Carros em que eles confiavam, mas que para Deus não tem valor nenhum, meus irmãos. Como Deus quer dar vitória, Deus dá, ainda que o inimigo tenha tantas e tantas armas, mas Deus é poderoso, e a única coisa que competia Baraque fazer, era simplesmente ir. E Deus ia se encarregar de fazer o restante, meu.